Essa semana nós vamos começar uma jornada incrível, a jornada de Psique, que conta a história de Eros e Psique, que é tanto a nossa jornada da alma, quanto a jornada do amor também, né? Com a aventura de Psique a gente pode chegar nessa jornada. Então, cada capítulo dessa jornada, cada episódio vai ser um capítulo onde a gente vai ter muito aprendizado. Mas para a gente iniciar, eu quero contar para vocês a história de Eros e Psique. E a nossa história vai começar aqui com Afrodite, a deusa do amor. Afrodite, em um certo momento, ela estava olhando através de um buraco que eles tinham lá no Olimpo, né? Ela é uma deusa, ela vivia no Olimpo, uma cidadezinha, né? E os humanos, o que estava acontecendo. Então ela observou que em uma das cidades do rochedo, muito próspera, né, tinha os 3 templos, o templo de Atena, que estava todo ornamentado, o templo de Deméter também, né, também todo com trigo, todo ornamentado, e o templo dela, Afrodite, também, que estava muito bonito. Só que ela percebeu que não tinha ninguém visitando o templo dela, então ela ficou furiosa e queria saber por que eles estavam fazendo isso. Quando ela descobriu que naquela cidade tinha uma jovem muito bonita, mas de uma beleza muito rara, que era Psique, a terceira filha do rei. Ela ficou muito revoltada. Como assim, né? Uma jovem, eles ficam cultuando essa jovem e não eu, uma deusa. Então ela pediu para que Eros, né, fosse lá, que Eros viu que ela estava lá, né, olhando, que ela estava toda enciumada, né? E ele pergunta o que acontece e ela fala para ele. Ele fala: "Nossa, uma deusa com ciúmes?" Ela fala: "Eros, eu peço para que você vá até lá, mande uma flecha para que Psique se apaixone por um ser monstruoso." Aí começa a nossa história. Enquanto isso, né, lá na cidade, o pai de Psique e a mãe de Psique também estavam muito preocupados, o rei e a rainha, porque ela era muito bonita e eles estavam com medo delas afrontarem os deuses. Então eles vão até o oráculo, né, consultar o oráculo para ver o que acontecia com Psique. Né, justamente eles estavam com medo de provocar a ira dos deuses. Então o oráculo diz que era para Psique, né, o rei colocá-la presa em um rochedo onde um ser monstruoso ia pegar ela. Eles ficam muito tristes com o final de Psique, as irmãs de Psique também, né, uma jovem tão bonita, mas Psique vai para o seu destino. E aí, né, está ela lá no rochedo, né, pronta para ser entregue para um monstro horroroso, quando Eros se aproxima, né, para justamente acertar a flecha. Só que um passarinho passa e Eros, né, ele tira a atenção dele e ele se machuca com a flecha dele. E ele se apaixona perdidamente por Psique. Então ele pede para que Zéfiro, o vento do oeste, leve, né, Psique até o Palácio dos Sonhos para que ele tenha a sua amada, né? E aí Zéfiro leva Psique para o Palácio dos Sonhos, onde ela vai se casar com Eros. Só que ela não sabe, ela não conhece Eros, tá? E Eros pede para que ele fala, né, ela fica lá no palácio só dela, onde ela escuta vozes, que são as vozes dela, e ele fala que ele só vai encontrar com ela à noite, e ela não pode ver o rosto dele, né? Jamais ela pode conhecer o rosto dele. Porque muito se falava de Eros na época, né? Embora ele fosse o deus do amor, falava-se muito mal de Eros na época também, né? Que ele atingia homens e mulheres casados, enfim, tinha toda lá uma fofoca em relação a Eros. Então ele pede para que Psique nunca queira ver o rosto dele. E ela fica lá, né? E Eros chega à noite, né? Acho linda essa parte da história, quando a carruagem de Hélio, que é o sol, né? Ela se punha e vinha Selene, a lua, né? Onde ela não podia atingir lá o palácio. O Eros chegava e Psique não conhecia quem era, mas ela tinha uma plena confiança, porque ela se sentia muito bem na presença dele. Então ela estava muito feliz vivendo a vida dos sonhos dela no palácio. Até que um dia ela começa a se sentir sozinha e ela fala, né, para Eros que ela quer, sem conhecer, mesmo assim ela conversava com ele, que ela queria que as irmãs dela fossem lá, né, que ela queria ver os pais dela, a família dela. Então Eros atende o pedido dela e leva as irmãs de Psique até o Palácio dos Sonhos. As irmãs de Psique ficam muito, como assim? O que está acontecendo com você, né? Você está aqui num palácio, morando, casada com uma pessoa que você nem conhece, e começam a colocar a minhoquinha na cabeça de Psique, né? Poxa vida, você tem que ver o rosto dele, você tem que saber quem ele é, quem não é, e ficam falando. E Psique, inconformada com tudo isso, de repente ela começa a pensar: poxa, será que ele não é um ser monstruoso mesmo, que de alguma modo vai me destruir? Então ela trai, né, Eros, e à noite ela vai com uma lanterna para ver o rosto. Quando ela enxerga e vê que ele é o Deus do amor, ela fica extasiada com tanta felicidade. Só que um pingo de azeite cai no ombro de Eros e machuca ele. E ele percebe que ele foi traído por Psique. Então ele sai e ele vai embora, né, inconformado também com a traição de Psique.
E Psique fica desolada, né? Ela fica desolada porque ela descobriu que ela tinha o amor, né? Fala justamente daqueles momentos da vida da gente que a gente olha e fala assim, poxa vida, eu tinha tudo, como que é? Eu era feliz e não sabia, né? Então ela fica desolada e inconformada. Aí ela começa a vagar por lá e fica muito triste até que ela encontra o Deus Pan, e o Deus Pan fala para ela se socorrer de Afrodite, né? E enquanto isso, lá no Olimpo, Eros também, ele ficou muito fraco, pois ele foi atingido no ombro, né? E ao mesmo tempo ele está muito fraco sem o amor de Psique, porque ele era apaixonado também por Psique. Aí Afrodite, né, que causou toda essa história, ela também gostava muito de Eros, né? Eros era como um filho para ela, inclusive tem pessoas que falam que, né, Eros era o filho dela, mas aqui no livro que eu tô lendo fala que não era, mas enfim, se não vem ao caso, ela gostava de Eros como um filho, né? E ela fala, então tá bom, né, eu vou resolver essa situação. Então ela vai, né, aqui Afrodite quase morreu, né, ela ficou aqui, embora muito serena e tranquila, tá, com a certeza de que tudo ia dar certo, né, ela fica nesse rochedo aqui, lembrando daquele tempo, né, que ela era feliz e não sabia, né, e pensando no que ela ia fazer em relação a tudo isso. Então, ela se socorre de Afrodite, né, ela vai até Afrodite e Afrodite fala, ok, eu vou resolver a sua situação então. Você vai ter algumas tarefas e você dominando essas tarefas, você vai ter Eros de volta. Então, Afrodite vai, né, e pede a primeira tarefa dela, é a tarefa que ela pede para ela, tem as formiguinhas, peraí, que a noite estava chegando e a Aurora abre as cortinas antes da escuridão, né, que ela tinha que... Para tudo. Então ela vai até Afrodite e Afrodite, né, fala para ela que vai dar algumas tarefas para Psique, e que se ela cumprisse todas as tarefas dela, ela iria conseguir ter Eros de volta, ela ia conseguir. Então, Afrodite dá algumas tarefas para Psique, tá? Onde ela vai se conectando com os elementos da natureza. Ela pede ajuda da Mãe Terra, depois ela pede ajuda do vento, depois ela pede ajuda da água, das ninfas da água. E por último, né, que é na tarefa mais ousada dela, ela vai pedir ajuda para as salamandras e para o fogo. Onde Afrodite, na última tarefa, fala que ela vai ter que ir até o reino de Hades. Para quem não sabe, Hades é o reino dos mortos, né? Onde governava um irmão de Zeus. E pedir para Perséfone, que era mulher do Hades, um pouco do seu creme. Então ela vai com o potinho, né? As salamandras orientam, né, a Psique, né, para que ela cumpra essa tarefa. Ela vai ter que ter alguns requisitos e ela cumpre direitinho. Quando ela chega lá, Perséfone fica muito feliz, né, e com a presença dela, e dá para ela o creme, né, que é o creme de beleza da Perséfone, que é uma outra deusa também casada com Hades. Então, né, Afrodite percebe que Psique, ela conseguiu, né, realmente realizar todas essas tarefas e que ela está pronta agora para ter Eros de volta. Por outro lado, Eros também, né, estava muito feliz porque ele gostava muito de Afrodite, então Afrodite vai abençoar o amor dos dois. E como Zeus, que observava tudo lá do Olimpo, percebeu toda essa garra, né, da Psique, ele transformou a Psique também em uma deusa e ela entra num êxtase divino, né? E ele fala que ela foi uma mortal que aprendeu a trazer a alma dela de volta para o reino dos deuses, então ela virou imortal, ela ia ter esse direito. E se Psique tem esse direito, todos nós temos também. Então a nossa história de Eros e Psique termina com um final feliz, onde Psique fica imortal ao lado do seu amado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, porque agora na nossa jornada a gente vai ver arcano por arcano, carta por carta do tarô e todos os aprendizados e exercícios decorrentes dessa jornada. Gratidão!